Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meu nome é Rukia Kalu, sou psicóloga clínica e sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula sobre saúde mental. Hoje nós vamos falar sobre lutos. Vamos falar de alguns tipos de luto e sobre este processo de elaboração do luto. Quando a gente escuta falar em luto, nós associamos diretamente à perda de entes queridos, mas o luto também está associado a perdas, a questões de divórcios, a questões de assaltos, a questões de abortos, quando inclui uma perda, a questões de perdas de emprego. Então, tudo isto faz parte do processo de luto. Então, nós temos aqui alguns tipos de luto, na qual vamos dar uma breve explicação, mas esses lutos são mais associados a perdas de familiares, mais associada à morte. Temos a questão do luto antecipado, que é quando temos um familiar que esteja numa situação de fase terminal, devido a uma doença, possivelmente pode estar hospitalizado ou pode estar em casa, mas a família já vem se preparando para este momento no qual este paciente vai acabar por morrer. Então, este é um luto antecipado, onde há uma preparação, onde nós já sabemos que o nosso ente querido está numa fase terminal, devido a um cancro ou alguma outra doença, e acabamos nos preparando e a aceitação para a partida deste ente querido. Temos a questão do luto natural, que nós recebemos a informação da perda, da morte de um familiar e amigo, passamos por este processo de tristeza profunda, por esta falta de interesse das atividades do nosso dia a dia, por esta situação de um vazio, de um choro, mas não por um espaço muito longo. Nós vivenciamos esta dor, mas depois de algum tempo nós voltamos a entrar na nossa rotina, no nosso dia a dia, onde essa tristeza não está tão acentuada e não chega a incapacitar-nos da nossa rotina do dia a dia. E temos a questão também do luto patológico, onde nós recebemos esta informação desta morte, mas a tristeza é muito mais profunda, muito mais acentuada, acaba criando um prejuízo enorme na nossa rotina do nosso dia a dia e nós acabamos convivendo com esta tristeza diariamente. É algo que a gente lembra todos os dias que perdemos o nosso familiar. Quando a gente lembra deste episódio de morte, está associado a uma sensação enorme de vazio, a uma sensação enorme de dor, de choro. É como se a cada momento que a gente fosse a lembrar desta morte, como se estivesse a acontecer neste exato momento. Então aí nós classificamos como um luto patológico, porque essa tristeza, esta melancolia faz parte do nosso dia a dia e é difícil nós voltarmos a inserirmos na nossa rotina, no nosso trabalho, e tem sempre este prejuízo. E quando a pessoa está nesta situação de luto patológico, é importante que procure auxílio psicológico, ou nós já entramos neste processo de elaboração deste luto. E neste processo de elaboração deste luto, tanto para um luto normal, um luto antecipado ou um luto patológico, temos algumas fases, algumas etapas que é importante que a pessoa passe por essa, que são, de forma resumida, 4 etapas, que a primeira fase é a fase de negação, onde a pessoa fica em choque, porque comigo, rejeita, não acredita que exatamente esta pessoa não é, perdeu a vida. Temos a segunda fase, que é a da raiva, onde ela tem muito questionamento, porque comigo, porque é assim, porque que não podia ser mais tarde, o que eu fiz para evitar que aconteça este luto. Temos a questão da depressão, onde ele manifesta essa dor, onde ele sente esta dor, que ajuda no processo da superação, que a última fase é a superação, onde ele acaba elaborando, fazendo a melhor gestão desta emoção e consiga voltar à sua vida normal. Então, a aula de hoje foi sobre o luto, sobre os tipos e sobre essas fases de elaboração deste luto. E até a próxima aula. Luz, paz, conhecimento
para todo o Brasil. Conheça o Islã.